Olá, meu nome é Evelyn, sou enfermeira de formação e atualmente sou a responsável técnica da Vila Amor, uma instituição de longa permanência para idosos. Bom, estamos em pleno processo de isolamento social. E você já parou para pensar qual é o impacto desse isolamento nos idosos durante a quarentena? Esse é o assunto de hoje. Bom, em tempos de pandemia e afastamento social mandatório, essa é uma preocupação cada vez mais presente entre os profissionais de saúde que monitoram pessoas nessa faixa etária. Por fazer parte de um grupo com alto risco de contágio e agravamento dos sintomas da Covid-19, os idosos precisam ser observados de perto nesse momento, em que manter-se afastado do convívio social é a melhor maneira de evitar a propagação da doença. O fato é que a solidão na terceira idade já era um problema mesmo antes da pandemia do novo coronavírus. Mas agora esse problema ganhou uma nova perspectiva, com milhares de idosos tendo que interromper suas rotinas e atividades sociais para permanecer em casa. Mas isso também pode afetar a imunidade. Como? É simples. Pesquisadores da Universidade de Chicago descobriram que o isolamento social pode aumentar o risco de morte em 14% nas faixas etárias mais avançadas. Isso se deve ao fato de que a solidão é capaz de gerar no organismo uma reação de lutar ou fugir, que é a característica de situações de alto estresse. De acordo com a pesquisa, esse estresse acaba induzindo respostas inflamatórias que reduzem a produção de leucócitos. Esses leucócitos são, os responsáveis por defender o organismo de infecções. Ou seja, ao mesmo tempo em que o isolamento social protege sim o idoso do contato com portadores da Covid-19, ele também pode estar contribuindo para reduzir sua resposta imunológica ao colocá-lo sob uma condição estressante. A sensação de isolamento e solidão pode, por exemplo, tanto potencializar o aumento da pressão arterial e dos níveis de colesterol, quanto na diminuição da capacidade cognitiva e o agravamento dos quadros depressivos. E no que se refere à depressão, o isolamento social pode ser tanto um sintoma quanto um fator desencadeador da doença. E aí, nos idosos, a depressão costuma sim afetar a memória e muitas vezes ela se reflete em sintomas físicos, como dor no corpo, perda do apetite, inclusive a perda do sono. Em condições normais, existem alguns fatores que podem deflagrar uma condição de solidão crônica, como aposentadoria, viuvez, dificuldades motoras ou de percepção e a própria depressão. Isso já é sabido, mas hoje, diante das medidas necessárias para conter a pandemia da Covid-19, o isolamento social obrigatório também está entrando nessa lista. O problema é que todas as atividades de lazer, bem-estar e socialização foram interrompidas durante esse período de quarentena. Pois, ainda que exista o isolamento social vertical, os idosos e os pacientes crônicos continuam sendo o foco principal das medidas protetivas. Dessa forma, é necessária uma atenção especial a eles, pois podem se tornar mais ansiosas, agitadas e retraídas durante esse surto. Lembrando também que a Organização Mundial da Saúde enfatiza a importância de transmitir instruções claras, de maneira respeitosa e paciente, buscando sempre engajar a família e outras redes de apoio para ajudá-los a praticar medidas de prevenção e de minimizar a condição desses sintomas depressivos. Dessa maneira, eu quero dizer para você que você pode contar com a Vila Amor, pois sendo uma instituição de longa permanência para idosos, configura-se como um local protegido para eles, pois aqui os idosos continuam a fazer suas atividades, exercem a sua socialização, têm suas refeições e atendimento de saúde garantidos. Além disso, o ambiente é higienizado conforme orientações do Ministério da Saúde e com produtos de linha hospitalar. Aqui, os idosos são estimulados fisicamente e cognitivamente por meio das atividades propostas e, claro, dentro de suas limitações, para que se sintam ativos e passem por essa quarentena mais brandamente do que se estivessem isolados dentro do seu próprio lar. Ainda assim, além de monitorar diretamente os idosos, a equipe multiprofissional da Vila Amor está altamente capacitada para observar e intervir junto aos sinais de tristeza aguda de maneira natural e terapêutica. Mas agora vamos pensar. Isolamento não precisa ser igual à solidão.
Pois solidão é algo subjetivo. Eu posso me sentir sozinha mesmo estando em meio a outras pessoas. Isolamento já é uma coisa física. Não é preciso perder as relações. Temos a tecnologia para isso. Isso quer dizer que devemos procurar manter as pessoas conectadas, preservando suas rotinas diárias o máximo possível, sem perder os vínculos, especialmente os afetivos. Tanto no caso dos idosos que permanecem em casa, quanto para aqueles que estão em lares de repouso, a recomendação do Ministério da Saúde é a suspensão total de amigos e familiares. Contudo, a interação social não precisa e nem deve acabar. Um bom serviço deve facilitar isso por meio de contato telefônico e videochamadas. Agora não é hora de flexibilizar o isolamento social. Todos podem e devem fazer sua parte respeitando o distanciamento. Muitos de nós temos pais, tios, avós e vizinhos idosos. Essa história de que bastaria isolar somente o grupo mais vulnerável, caso dos mais velhos, não tem fundamento. A ciência e a experiência dos outros países nos ensinam isso. Na realidade brasileira, é comum que crianças, jovens e adultos morem com seus idosos. E os mais novos podem sair de casa e retornar infectados. Daí, se você ou seu familiar não pode ficar em casa, em isolamento social, por necessidades diversas, procure um espaço protegido para acomodar o seu idoso. Tenhamos em mente que isso tudo vai passar. Você não está sozinho. Fique em casa se puder e confie que chegaremos bem e juntos. Um abraço e até a próxima.